Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídias do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ilhas falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil, vossos peitos. Vamos dar início à coletiva de imprensa. Simone Iglesias. Bom dia, ministra. Tudo bem? Eu gostaria de saber como é que o governo pretende incentivar a emissão de LCAs, porque a gente observa que praticamente dobrou a expectativa no Plano Safra desse ano. Obrigada. Simone, né? Simone. Oi, Simone. É o seguinte, o que está colocado lá já é uma expectativa do próprio Banco Central. No começo do governo, a gente tomou umas medidas, basicamente uma muito importante, que foi destravar os juros da LCA, só que essa medida teve uma grande retomada nas emissões e aquele número que está lá já é uma projeção feita com base no que está acontecendo hoje. Entendeu? Então, não tem uma medida nova para destravar a LCA, ela foi tomada no começo desse governo. E esse comportamento está sendo observado já hoje. Se você pegar os últimos meses... Está ruim, né? Pô, mais alto. Se você pegar o comportamento da emissão de LCA nos últimos meses, você vai ver que hoje uma grande inflexão na curva. Entendeu? E aquele número lá já está cristalizando esse comportamento que estamos vendo hoje. Entendeu? No começo do ano a gente destravou a taxa, parte da LCA tinha que ser emitida a uma taxa fixa, isso foi destravado. Depois dessa medida teve um grande interesse pela emissão de novos LCAs. Próxima pergunta. Cristiano, Valor Econômico. Bom dia, ministra, secretário. Dentro do assunto da LCA, eu queria saber qual que é a taxa de juros que vocês imaginam que esse recurso LCA deve ser ofertado no mercado, tendo em vista que o plano hoje anunciou um volume bem maior do que nos outros anos, né, com LCA. E eu queria entender, uma segunda pergunta, dentro do volume de subsídios que a senhora disse, que foram 10 bi, né? Queria que a senhora detalhasse quanto vai para pequenos, quanto para... Equalização, não é equalização, subsídio. exato. A senhora disse que vai chegar a 5 bi para os pequenos, né, que é o maior número e tal. Queria que a senhora detalhasse, por favor. Obrigado.
Vamos lá, Cristiano. 2 etapas, LCAs. Qual a pergunta das LCAs sobre o taxa de juros? Bom, como eu falei agora, nós destravamos a taxa de juros da LCA no começo do ano, em fevereiro, né? E de lá para cá tem sido aplicada de 8,5 a 11, depende do tomador, né? Não é uma taxa de juros totalmente livre, porque o sistema é obrigado a aplicar 35% no setor rural. Então, se ele for colocar uma taxa muito alta, ele não aplica, então ela não é totalmente livre, mas a taxa não é fixada. Vai aumentar essa exigibilidade para a LCA? Não, no momento não. Os bancos já estão aplicando mais de 35 hoje. Cristiano, essa medida, como nós sabíamos do aperto fiscal do orçamento, do nosso orçamento, então essa medida lá atrás foi discutida e negociada com o Banco Central para que a gente pudesse chegar nesse momento tendo uma estimativa bem clara de como é que ia se comportar esse mercado. Então é por isso que nós temos aí esse aumento do interesse pelas LCAs. Bom, sobre a questão das equalizações, eu não estou com o número de cabeça aqui, mas esse eu tenho. Do total do esforço fiscal do Tesouro para equalizar a taxa de juros, não estou falando de subvenção de seguro rural e nem de comercialização. 4 bilhões 975 milhões para equalizar o Pronaf. E um valor um pouco menor do que esse, 4 bi 975 milhões. 4 bilhões 975 milhões. É o recurso para equalizar o Pronaf. E um pouquinho menos do que isso para todo o resto. Aí eu não sei, um pouquinho menos eu não sei de cabeça. Um pouquinho menos, não lembro agora de cabeça, mas é um valor um pouco menor. Eu posso te passar depois, se for o caso, se ter esse número preciso. Nós temos lá. Porque é o seguinte, o que teve, não está aí, o que teve a grande diferença que teve, e é significativa, é que isso nunca aconteceu. Nunca o recurso destinado para subvencionar o Pronaf, ele nunca foi maior que o resto. Hoje, só o dinheiro destinado a subvencionar o Pronaf é maior que todo o resto. Isso foi necessário para a gente poder garantir que o tomador lá tivesse acesso ao financiamento. Teria outros meios, mas dada a especificidade do Pronaf, dado que o Banco do Brasil é um grande aplicador do Pronaf, a gente foi preciso tomar essa decisão de pegar dinheiro do Tesouro mesmo e alocar no Pronaf. Também porque foi uma decisão política, né, de atender o maior número possível de produtores, principalmente dentro desse programa, que é um programa muito importante para a agricultura familiar, para os pequenos produtores. Boa tarde, ministra. Boa tarde, secretário. Ricardo Brito, da agência Reuters. Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão dos juros de custeio do ano passado, do plano e deste ano. Queria que vocês detalhassem quanto foi para pequenos, médios e grandes agricultores. Obrigado. Ricardo, vamos lá. Custeio. Ano passado, Pronaf, 2,5 ou 4,6, depende das atividades. Esse ano, o que era 2,5 virou 3, 4,6 manteve. Pronamp, 6, não mudou. Grandes produtores, demais produtores, 8. 7 para 8. 7 para 8. Oi. Camila. Posso? Oi, ministra. Oi, secretário. Camila Turtelli, do Estadão Broadcast. Eu queria que os senhores dessem um pouco mais de detalhamento em relação a 2 programas, o Moder Frota e o programa de armazenagem. Detalhamentos de juros, de como ficou o crédito, o que foi feito, pensado para esses 2 programas esse ano. Obrigada. Bom, eles estão dentro dos 57 bilhões para investimentos. Nós vamos procurar aqui os detalhes. Moder Frota, recursos programados 9,69 bilhões e o Moderar e o PCA 1 bilhão 815 bilhões. Taxa de juros do outro. Aqui tem todos os detalhes que vocês podem precisar sobre os programas. Obrigada, ministra. Não, obrigada. Mais alguém gostaria de perguntar? Posso? Ministra, aproveitando, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho como está a perspectiva de safra, se a senhora tem algum número, alguma cultura específica se destacando esse ano. Perspectiva de safra. De safra.
Eu acho que o grande destaque é o milho, é o que alterou aí essa perspectiva anterior. Nós ainda estamos colhendo a safrinha de milho e a projeção hoje que a Conab nos dá é de 236, quase 237 milhões de toneladas. Mas o aumento significativo foi na safra do milho. Obrigada. Desculpe, eu falei 236, é 239. Ministra, só mais uma pergunta para deixar clara a questão do seguro. O presidente Bolsonaro anunciou lá atrás, né, na AgriShow 1 bi, a senhora confirmou que hoje, tem uma certa incerteza em relação a esse orçamento, se ele será todo aplicado, porque ele não está livre de contingenciamentos, né, ele não é despesa obrigatória. Eu queria saber como que a senhora pensa a respeito disso, tentar aplicar o máximo desse recurso possível, enfim, se esse orçamento, se a senhora já conversou algo em relação a isso com a equipe econômica, com o ministro Paulo Guedes? Nós estamos ainda utilizando o seguro, né, dos 440 milhões que foi da safra passada. Então, ele termina em dezembro. A partir de janeiro é que nós teremos esse 1 bilhão aí para a nova safra. É um dinheiro que está garantido, prometido pela equipe econômica, e ele virá, com certeza, ao Ministério da Agricultura, né? O que nós estamos pensando é uma maneira de trabalhar para frente para que não se tenha mais contingenciamento de recursos de seguro. Mais alguém? Está encerrada essa coletiva.